Oi. Hoje vai ser nossa live sobre como tornar meu negócio mais profissional. Eu estou esperando o Marco entrar e ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Olá, English City Campinas. Tudo bem? A gente vai fazer uma live sobre como tornar o meu negócio mais profissional. Seja bem-vindo. Oi, Rosana, tudo bem? A gente vai fazer uma live sobre como tornar o meu negócio mais profissional. Seja bem-vinda. Oi, Marco, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já estão entrando. Uhum. A BCM Joia acabou de entrar. Olá pra você. A gente vai fazer uma live sobre como tornar o meu negócio mais profissional. A Fabi mandou um abraço, Marco. Um abraço, Fabi. Vê se aparece. Aqui o meu tá sem as imagens, tá sem o texto do pessoal. Não sei se você tá vendo aí. Ah, sim, eu consigo ver já. A Adriana acabou de entrar. Oi, Adriana. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar de coisas boas aqui. Esperamos. Com certeza. Eu fiz aqui o rascunho que você me passou. Aham. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? O pessoal vai entrando aí. E, bom, sejam todos bem-vindos. Boa noite novamente. Essa live vai ser sobre. Vai ser uma conversa bem legal sobre como tornar o nosso negócio mais profissional, né? Nós trouxemos o Marco Polese, da Byte Factory, e vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que ele tem bastante experiência na área. Boa noite, Marco, tudo bem? Boa noite, Davi. Boa noite, turma. Espero que possa ajudar, dar boas ideias para fazer o seu negócio melhor. Eu acho que se for falar de uma forma mais genérica, né, a gente teria que falar até se você não tem um negócio, né, porque qual é o evento que faz você querer um negócio? Você precisa ganhar dinheiro, né? Ninguém faz um negócio para outro motivo, né? Mas depois que você conseguiu ter o seu negócio, esse negócio você não quer que ele desapareça. Você não quer que o seu negócio morra, né? Então, um dos pilares de ter um negócio, um dos pré-requisitos, é você procurar um negócio que você tenha uma afinidade. Então, vou fazer uma analogia. Você gosta de ir a um barzinho. Ah, eu gosto de tomar cerveja. Tá? É um grande prazer. Se você conseguir um negócio que te dê o mesmo prazer do que você gosta de ir a um barzinho, você não vai mais trabalhar, né? Você vai passar o resto da sua vida brincando ou se divertindo, né? Então, esse é o seu plano de negócios. Se você conseguir um negócio que te dê prazer, te dê satisfação e te dê rendimento, esse é o pilar básico, tá ok? Aí vem as afinidades. Então, existem quais tipos de negócio? Existem os negócios profissionais, vamos dizer assim, que você é um advogado, você é um médico, você é um arquiteto, você pode trabalhar de uma forma baseada em projetos, tá ok? Então, é o mais comum esse tipo de negócio. Depois existem os negócios comerciais, que são o quê? Você compra alguma coisa e distribui essa alguma coisa.
Você pode distribuir essa alguma coisa para pessoas físicas, para empresas. Cada uma tem a sua particularidade. Então, o seu negócio, você tem que... A primeira decisão é, que tipo é? Ah, é um negócio que é baseado em profissão? É um negócio baseado em serviços, né, de uma forma mais genérica? Ou é um negócio baseado em mercadorias, em revenda de mercadorias? Ou no terceiro segmento, no segmento mais complicado. Você manipula materiais. Você compra X e Y, trabalha sobre ele e gera um produto seu. Tá? E às vezes você... Ah, isso é uma indústria? Olha, se for pensar bem, um trabalho de costura é uma indústria, não é, Adriana? Né? Por exemplo, você pode ter tecidos, pode ter botões, pode ter um monte de coisa. Você junta tudo e faz uma obra, um produto. E esse produto, ele não existia daquela forma. Você não está revendendo, não está comprando daquela forma e vendendo para o seu cliente. Você transformou e gerou um novo produto. Então, essa colocação do seu negócio é muito importante. Você tem que definir, ele é um negócio de serviços, ele é um negócio comercial ou é um negócio de cunho industrial, mesmo que ele não seja uma indústria. Tá? Esses três vão te dar o seu fator de decisão de como você vai trabalhar o seu negócio. Tá? Aí, um dos itens que pode inviabilizar ou inviabilizar o negócio é se você vai conseguir trazer esse seu produto, esse seu serviço para um preço que o mercado aceite. Tá? Então vamos supor assim, eu vou te passar um cenário que é um caso que aconteceu com a gente, é um cliente que, inclusive, eu vou explicar o que aconteceu com ele, é bem interessante esse caso. Vamos supor que você queira produzir cosméticos. Poxa, cosmético é legal. Quanto custa um creminho para mulher? É caro, entendeu? Então, você pensa assim, não, estou falando sério, é um caso real e é verdade. Então, você pensa assim, não, então eu vou abrir um negócio, vou fazer um produto, minha margem é alta, beleza, certo? Aí você faz tudo isso e você não fez uma análise prévia. Você produz, abre uma empresa, investe, chega no mercado, fala, nossa, agora vamos lá, vamos fazer. Nossa, mas eu tenho que pagar, sei lá, 40% de imposto? Ué, nossa, eu tenho que, para chegar no meu cliente, achar um vendedor, tem que achar um distribuidor. Nossa, o meu custo de industrialização não é tão baixo assim. E aí? O que acontece? Você já investiu tudo. Então, o que é isso? Acontece. Então, um exemplo bem desse segmento. Natura, famosa, uma empresa famosa. A Natura, você pode comprar alguma coisa da Natura agora que tem loja, né? Acho que tem loja, sei lá, não sei se tem loja ou não. Eu acho que tem, eu vi alguma coisa assim. O modelo de negócio deles funciona da seguinte forma, é bem nesse caso. Você produz alguma coisa, mas você não tem acesso ao seu cliente final. Você cria distribuidores, são os representantes, não é? Aquele pessoal que compra a Natura, você vai na esquina, aquela amiga que compra, o amigo, você compra lá e eles vendem assim. Só que isso tem algumas implicações que ficam escondidas e que está embaixo dos panos. Por exemplo, quando você compra alguma coisa da Natura, você vai lá na amiga, no amigo e compra um produto. Pagou lá R$50. Esse cara que te vendeu isso, o que ele fez? Ele te deu alguma coisa fiscal? Não deu. Por quê? A Natura vendeu para essa pessoa, mas na verdade essa pessoa não é o consumidor. Então essa foi uma viabilização do processo para viabilizar o negócio. O que a Natura fez foi cortar uma fase para que houvesse uma diminuição de impostos que viabilizasse o negócio. Só para exemplificar, esse caso que eu contei, ele teve que fechar a empresa. Ele arcou lá com um prejuízo monstruoso, porque ele me provou, a gente fez todo um trabalho para eles, todo bem completo, mas depois ele me provou, com o próprio sistema, o que é triste ainda, né? Me provou que era inviável. Quer dizer, que com a carga tributária, ele só
viabilizaria o negócio se ele vendesse de uma forma, uma parte normal e se ele conseguisse vender sem nota. Quer dizer, uma coisa que ele não fazia parte do perfil dele. Então, inclusive no mercado, tinha diversos concorrentes que ele falou, é impossível esse pessoal. Eles têm que estar vendendo de uma forma não oficial, sem fazer a parte fiscal. Né? Isso, que inclusive foi o que a gente conversou na semana passada com a Fabi, de muitas empresas que começam, de muitos negócios que começam, em menos de um ano já estão quebrados, né? Porque falta essa análise, né, de impostos, tributos, mas também diversas outras análises, né, para poder fazer o negócio girar. aí eu vou dar uma dica. Não tem como falar aqui, né, porque é um assunto complicado, mas vocês podem pesquisar sobre plano de negócios, tá? Plano de negócios é uma ferramenta, vamos dizer assim, é bem um planejamento que ele pode ser feito a qualquer momento, né? A sua empresa não existe ainda, faça um plano de negócios, analise o mercado, quanto você acha que ele está saturado, ele tá assim, aberto a novos players, ele está com... Você faz uma análise, você consegue saber se o preço do mercado do produto que você quer produzir, que margem está dando? Você consegue buscar as informações. Se você quer entrar no negócio, você tem que buscar as informações. Né? Você tem que buscar os fornecedores, verificar quais são os métodos que você vai utilizar para gerar esse produto, quanto vai custar, que infra você vai precisar, tudo isso faz parte para viabilizar ou não o seu negócio. Certo? E o plano de negócio, sim, ele é válido para qualquer tipo de empresa. Porque um plano de negócios ele vai te dar uma visão atual e, se possível, você tem que fazer uma estratégia de futuro. Né? Porque você quer chegar em alguma coisa. Você nunca pode ter uma empresa para ficar estática. Ficar estática, as coisas desaparecem. Tá? Então vamos lá. Aí, fases... falar um pouco de tecnologia agora. Fase de um negócio. A primeira fase do negócio é em que você tem um empreendedor, às vezes ele é uma pessoa que trabalha às vezes até sozinha, com a família e tal, e normalmente ele acha alguma coisa, ele vende alguma coisa, revende alguma coisa, faz um serviço, ele começa assim. Normalmente não existe nenhum histórico do que ele fez, às vezes as informações estão todas na cabeça dele. Eu tenho casos que a gente entra em clientes que são do tipo industrial. O que é uma empresa do tipo industrial? Por exemplo, eu vou fazer um produto e esse produto eu faço de uma forma tal. Tá? Eu tenho a minha estrutura, está toda feita, o pessoal já sabe como fazer, tal, beleza. O produto vai sendo produzido. Aí você chega lá para fazer um trabalho de levantamento e como você faz esse produto? E ninguém sabe. Ué, mas o produto é feito, mas ninguém sabe como. Não é incrível? Né? Então, é um negócio místico, né? Isso acontece muito, muito. Aí você pede assim, não, me passa a engenharia do produto. O que é uma engenharia do produto? Por exemplo, eu vou fazer um bolo de cenoura, que vai chocolate, não tem aquelas coisas? Como é que eu vou fazer? Eu faço um bolo de cenoura, de chocolate, mas não sei a receita. Entendeu? É literalmente isso que acontece. Então tem dois efeitos. Ou as cozinheiras já aceitam, mas não sabem escrever, nunca escreveram. O bolo sai perfeito, mas nunca escreveram a receita. Ou, toda vez que é feito um bolo, ele sai diferente. Entendeu? As duas coisas acontecem. Então, essa do bolo sair diferente toda vez é horrível, né? Porque aí o cara não tem um padrão, o mercado percebe isso. Você vai num lugar, compra um produto, nossa, que ótimo, você volta lá, pega o mesmo produto, não, eu quero esse aqui, ó, é ótimo. Vem outra coisa, esse já é um problema, que é a estabilidade, né? O negócio vai longe, entendeu? Então, quando as coisas estão na sua cabeça, o negócio está na sua cabeça, você não é bom. Não é bom por quê? Os problemas são, eles podem mudar, você pode esquecer de alguma coisa, alguma situação pode estar piorando ou mudando e você não percebeu. Né? Então, a segunda fase de um negócio é tirar da sua cabeça. Você tem que registrar as informações. Tá? Esse registro, num primeiro momento, ele é feito em planilhas. O pessoal adora Excel, faz aquelas coisas lá e tal. Tem gente que detesta.
Mas a planilha, em relação à não existência de registro, é um passo posterior, né? Você, ao menos, vai conseguir registrar as informações, tá? Pelo menos teria que registrar. E a planilha, depois que você evoluir, você vai ver que a planilha é igual a um papel, né? Eu até brinco que o papel ele é democrático, ele aceita tudo. Eu posso até escrever 1 igual a 0 lá, né? Não tem nenhum problema. Na planilha também, eu posso escrever 1 igual a 0, ela vai aceitar, né? Se eu não fizer uma conta, se eu puser lá 52 vezes 32, puser um cálculo e ele fazer a célula A1 vezes a célula A2 deu um resultado, beleza. Aí se eu for lá e digitar em cima da célula 3 o valor, ele vai aceitar, né? Depois, olhando essa planilha, eu não vou saber se essa informação ela está consistente ou não. Então a planilha, ela tem as suas vantagens, mas depois que o negócio cresce, aí os pepinos acontecem também, É que porque tem muita empresa também que, muito pequeno negócio, né? Então, esses negócios de venda que usam bastante o papel, e depois, quando estão mais maduros, usam a planilha, né? E isso daí acaba gerando um problema maior, justamente para esse ponto que você falou da receita, né? Acaba da receita de bolo ali. Ele acaba não sabendo qual que é o custo daquela receita de bolo, daquele bolo, e não consegue construir lá no final, né? exatamente. E a planilha é uma coisa que, como ela é o segundo passo, né, a pessoa não tem nada. Aí começa, qual é o segundo passo? Ah, faz uma planilha. Não é sempre assim? Faz uma planilha. E esse conceito dessa cultura da planilha, depois que a pessoa ou a empresa evolui para o terceiro passo, que é ter pelo menos um sistema, raramente esse passo 2 ele é abandonado. Porque a planilha, como o papel, é muito flexível, você escreve o que quiser lá, não é? Então, às vezes, o cara controla coisas que você nem imagina, coisas até que nem precisava de controle. Isso é um outro assunto. Bom, é outro assunto. Bom, aí ele começa a usar um sistema, não importa qual, mas ele vai migrar, concorda? Ele não está com tudo lá, um monte de planilha e tal, ele vai mudar completamente para um sistema e desligar tudo? Não é assim que funciona a vida, né? Ele vai manter as estruturas, ele vai inclusive olhar se o que ele fez lá está igual na planilha. Aí ele começa, isso já aconteceu com a gente diversas vezes, nossa, está diferente da planilha, né? Amigo, vamos checar? Aí ele começa a achar erros na planilha, né? Porque, nossa, digitaram aqui errado, ou tal coisa aconteceu. Então a pessoa começa a abandonar a planilha quando ele vê que tem um monte de erro lá e aqui não, no sistema não tem, né? Mas ele só soube isso porque ele evoluiu, não é? Porque quando você coloca um sistema, você é obrigado a ter a inclusão de regras de negócio. E essas regras de negócio são um pouco mais controladas, né? Elas têm uma base mais sólida e você consegue ter históricos, tem muita coisa envolvida. Então, naturalmente, a consistência fica maior. Mas isso é após o uso. Enquanto o sistema está sendo implantado, as regras estão sendo criadas, é aquela velha história. Você quer obter bons resultados com entradas ruins? Não vai dar certo, né? Então, se você está pegando resultados e está vendo, nossa, os resultados estão errados. Por que os resultados estão errados? Duas são as possibilidades, nesse caso do sistema. Ou alguma regra de negócio não está coerente, né? Por exemplo, vamos supor assim, nossa, a comissão é um assunto complexo, cada um faz uma, né? Bom, a comissão do vendedor tal, ela não bateu, não está batendo a comissão. A comissão é uma regra de negócio bem legal para ser estudada, porque o vendedor, o que vai receber, faz a conta nos milésimos de centavos, entendeu? Então, se você tiver alguma regra que não esteja totalmente correta, o vendedor vai encontrar o problema. Assim, não precisa nem falar, não precisa nem pedir. É bem interessante isso. E esse é um exemplo, quando a gente cria regras de negócio de comissão, e a gente até fala para a pessoa, você vai criar uma regra? Não, eu quero uma regra que se passar de tal momento, a meta é tal, mas se o cara estiver na terça-feira e não estiver chovendo, a meta muda para tanto, Aí no final chega um valor lá, né? Ele definiu uma regra e chega um valor e o vendedor fala, mas que valor é esse? Aí, às vezes, para você explicar o valor, dá mais trabalho do que fazer a comissão.
né? Então, é importante a transparência do negócio. Então, quando você, por exemplo, a gente consegue trabalhar com ferramentas muito amplas, com regras muito genéricas. A gente critica muito quem pede alguma regra muito complexa, porque passa um tempo, essa empresa que pediu essa regra complexa simplesmente esquece da própria regra. Ela esquece como ela funciona. Então, uma dica que eu sempre dou é tratar as soluções da forma mais simples que resolva. Tá? Porque se você for atrás do excelente, talvez o seu custo de controle, a sua complexidade para chegar no excelente, não compense a diferença entre o ótimo e o excelente. Né? Às vezes isso é muito importante e é difícil dosar isso. Às vezes a gente só coloca e quem vai criticar é quem é o dono do negócio. Ele que vai dizer assim, não, olha, não, preciso de excelente, não, o ótimo já está ótimo, tem gente que não, o médio está mais ou menos, vamos embora. Né? Cada um tem a sua visão de negócio, então isso aí não tem como resolver, tá? Pois não, pode falar. E no caso, quando a gente tem, que você tinha comentado comigo das delegações, né? Quando você tem ali uma empresa que precisa delegar tarefas e a pessoa não tem um sistema ou então algum método mais simplificado para fazer essa delegação e ela começa a usar a planilha ou então usar, sei lá, um papelzinho que daí ele vai e cola em algum lugar que é para fulano ir lá fazer, de repente o papel some, fulano não sabe e vira aquele Isso. auê, aquele negócio muito bagunçado. Esse é um caso crítico. Tem um segmento que você pode até, talvez não tenha percebido, tá? Mas acontece muito isso. É muito comum, entra numa padaria. Uma padaria até que seja média, tal, não tem problema. Vai no caixa. Quem está lá, em grande parte, ou é o dono ou é o filho do dono. Tá? Por que isso acontece nesse segmento? Porque ele é um segmento que, se não tiver um controle, as coisas desaparecem. É um caso em que tem um volume de itens muito grande e é uma indústria alimentícia. E o cara faz é uma indústria sem parar. Né? E os valores, às vezes, são altos. Você pode pensar assim, mas um bolinho e tal. O individual, ainda, tem gente que não seja tão caro, mas quando você analisa todo o volume do negócio, aquilo lá complica, fica um volume grande de negócio. E é tão difícil esse tipo de controle que, em muitos casos, é o próprio dono que fica no caixa da padaria. Porque é lá que as coisas explodem. Não é? Normalmente o caixa da empresa, da padaria, nesse exemplo que eu estou dando, ele fica na porta de saída. Então o cara vai ver o que está saindo e se está entrando dinheiro ou não. Não é? Aí ele tem, eu já inclusive estava conversando acho que foi antes da pandemia, né? Estava conversando com um cara de uma padaria, eu sei que ele é o dono, porque ele não sai de lá, né? Eu acho que era, inclusive, dia 1º de ano, é assim, uma coisa, e ele lá aberto, e o cara lá, tá? Aí explicando, quer dizer, é um negócio que dá uma rentabilidade, mas é um negócio que escraviza, né? Ele está lá dia 25, dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, está lá, entendeu? E por quê? Ele não pode delegar, ou ele não conseguiu ainda os métodos para delegar. Né? Isso acontece muito, esse é só um exemplo de negócio, é triste. Então, a delegação, às vezes, ela tem que ser feita por segmentos. Então, por exemplo, você vai delegar, comprar coisas para a sua empresa. Olha, essa delegação é uma das mais complicadas, porque você vai delegar para alguém tirar dinheiro do seu bolso e mandar para alguém. Né? Quando a sua empresa compra alguma coisa, o processo de compra, ele envolve muita coisa. Inclusive, é um dos segmentos, é um dos setores que eu vejo, já vi isso diversas vezes, que tem muita bola. Bola é o seguinte, o cara tem um comprador numa empresa e ele recebe uma requisição. Eu preciso comprar 5 computadores, para passar um exemplo que você entenda. Aí ele vai ligar para quem? Para quem paga para ele melhor. Isso existe demais.
existe muito a indústria. Inclusive tem, você viu, o comprador chegando com um carrão assim, melhor que o dono, entendeu? Porque o negócio não está legal. Então, um dos grandes trabalhos que existem em empresas comerciais ou industriais é um processo de reformulação da compra, né, do processo de compra. E esse processo é o que tira dinheiro, né, da empresa, entre aspas, né, porque normalmente as compras elas estão vinculadas aos materiais, né, e esse dinheiro vai gerar faturamento. Então não é que tira dinheiro da empresa, é o investimento na prática, né? Então grande parte das compras de uma empresa comercial ou uma empresa industrial são de produtos que vão ser utilizados para serem vendidos, que vão gerar faturamento, ou produtos para serem industrializados, que também vão gerar produtos que vão ser vendidos, né? E esse é a delegação mais complicada que existe. A segunda delegação complicada é a delegação do controle financeiro de uma empresa. Funciona assim, você também, tudo que envolve saída de dinheiro é delegação complicada. Então, a pessoa, o seu funcionário, a pessoa que você quer delegar, ela sabe tudo que você tem que pagar. Mas ela não tem o poder de pagar, necessariamente. Às vezes ela não tem esse poder, né? Então existem alguns bancos que permitem que esse funcionário tenha uma senha de inclusão de contas, mas as contas precisam de uma aprovação. Aí chega o dono da empresa com a senha dele, vai lá, dá uma olhada, não sabe se é verdade ou não, porque como é que ele vai saber? Tanta coisa lá, né? Só vê se não tem alguma coisa muito fora, né? Aprova e pronto, tá? Então, nesse cenário, uma das ferramentas que eu já vi sendo utilizadas para delegação é um modelo que é raramente utilizado, mas é chamado planejamento orçamentário. Funciona assim, ó. Você inicia o ano de 2020, lá antes de janeiro, e você analisa o seu passado de 2019. E você vê, olha, eu gastei tanto com isso, tanto com aquilo, a minha meta eu quero crescer tanto. Então você cria uma previsão do ano inteiro. O pessoal chama isso de orçamento. Você já viu o orçamento do governo? Ah, orçamento para 2020 do governo federal. Desculpa, é tanto. É a mesma ideia. Todas as empresas deveriam ter um orçamento. Porque esse orçamento te dá visões se as coisas explodem. Vou te dar um exemplo. Ah, eu tenho que gastar R$1.000 com material de escritório. Aí, por exemplo, no nosso sistema a gente coloca um processo que ele coloca o orçamento, mas coloca limites. Então, por exemplo, você fala assim, eu posso gastar R$1.000, até R$800 todos os meses nessa rubrica aqui, nessa classificação de material de escritório. Se esse valor for excedido, quem está comprando não tem direito de efetuar a compra. E o gerente, ou o supervisor, ou o dono vai ficar sabendo, o que aconteceu? Como assim? Né? Então, você consegue, se tiver um orçamento bem legal, você consegue delegar muita coisa. Né? Nem que você delegue a partir de um certo nível, né? Que é isso que eu estou falando. Você coloca limites e até se tiver tudo certo, beleza. Mas tem aquele furo. Você coloca um orçamento que eu vou gastar R$800 em um mês. Aí chega no dia 1º, o cara sabe disso e faz uma compra de 799. Vai passar o orçamento. Está aprovado. Mas esse não tem lógica. Então, o orçamento, uma melhoria dele, inclusive a gente já fez isso, é você colocar também limites individuais. Meu limite é 800, mas não posso comprar mais do que 100 por vez. Né? Dando um exemplo assim, para vocês entenderem. Então, as ferramentas de delegação, elas aparecem quando a regra de negócio é aplicada no sistema. Né? Você não consegue delegar por planilha. A planilha aceita tudo. É igual ao papel. Né? Então, um dos ganhos disso de você poder delegar é colocar regras que te dê esses alertas e
te dê alguma visão do que está acontecendo. Também é possível você viabilizar delegações com robôs. O que são robôs? Normalmente você pode colocar robô para te mandar um relatório, para te mandar um alerta, né? E o que são esses alertas? O que são esses relatórios? Dependem da regra de negócio. Tá? Por exemplo, eu posso criar um robô que, numa empresa que presta assistência técnica, me mande todo dia uma lista das OSs que estão prontas, mas não foram entregues aos clientes. Porque, pensa bem, se uma empresa trabalha com manutenções, alguma coisa assim, se ela tem coisas prontas que não foram entregues, ela não recebeu. Então ela está deixando de entrar dinheiro em caixa com coisas que estariam só mandar. Ou só, o cliente, vem buscar. Não é? Entendi. Então, esse é um outro modelo de delegação, você criar robôs para isso, para que você tenha esses alertas e possa trabalhar. E deixa eu te perguntar, Pois não. uma coisa que eu fiquei curioso agora. E quando a gente tem muita gente que trabalha sozinho na própria empresa, e ela é o financeiro, o marketing, vendas e, enfim, todos os setores ali de dentro da empresa dela, inclusive o operacional. Com uma planilha para cada coisa, então uma planilhona com várias subpastas dentro, ficaria muito mais complexo para ela fazer muitas coisas. E como que a gente pode, não, nós podemos usar isso daí, esses sistemas e toda essa tecnologia para automatizar as tarefas, ou seja, fazer isso daqui automaticamente, ter o menor esforço possível, ou então alguma coisa do gênero? Para esse caso, você tem que fazer um mapeamento. Não tem como resolver um problema de uma forma genérica. Mas existe uma metodologia de solução. Você faz assim, não importa se é um cara sozinho, se é um setor, se é uma empresa inteira. A primeira coisa é mapear os tempos. Então você pega uma pessoa, essa pessoa pode ser o dono da empresa e morrer aí. Ele vai marcar o que ele faz o dia inteiro. Gastei 10 minutos fazendo tal coisa, 20 minutos fazendo tal coisa. Depois ele vai ter que analisar essa planilha de tempos e ver as tarefas que foram desenvolvidas e colocar tarefa A, tarefa B, tarefa C. Isto é, as tarefas que demandam maior tempo, ele coloca em primeiro lugar. Tá? Nessas tarefas de cima para baixo agora, das maiores para as menores, ele vai pensar como automatizar cada uma delas. Então, eu vou te passar um caso que aconteceu ano passado. Tem um cliente industrial. Indústria é um caso complexo do ponto de vista de fazer uma nota fiscal, porque você tem um monte de coisa envolvida, tá? Substituições, o cara vende para outro estado, é o pior cenário do planeta. E a gente conseguiu fazer uma automação completa no faturamento, de tal forma que o pessoal da expedição aperta um botão, a nota sai. Então com isso, ele literalmente, no caso dele, né, ele fez isso, ele cortou uma pessoa, uma ou duas, sei lá, mas cortou custo. Ele trocou a pessoa por robô. Né? Mas como que ele pôde fazer isso? Porque ele fez um levantamento de todas as tarefas e essas pessoas só faziam essa tarefa. E essa tarefa a gente gastou lá, sei lá, foi um trabalho grande para fazer. Mas é o que eu sempre falo, a gente faz o trabalho uma única vez. E esse investimento que o cliente acabou fazendo no nosso trabalho, ele usa sempre. Né? Então, até esse caso é bem interessante, que nesse processo de criação desse robô, que faz todo o processo, e né, realmente é um processo bem longo, mas aperta o botão ele já faz, ele fez uma análise, ele me passou sem querer, né, porque o cliente não fala essas coisas, né, que ele ganhou 10 vezes o que ele gastou no primeiro ano. Então, por exemplo, você gasta 10 mil e você economizou 100 mil. Entendeu? Olha só. Então, é complexo. A Adriana fez uma pergunta aqui, ela perguntou, na indústria é possível um alerta de prazo desrespeitado por etapa? Sim, se você tiver um processo mapeado e medido, não adianta você somente mapear, tá? Você tem que mapear e ter os pontos de medição.
Então, por exemplo, vamos supor, eu pego um processo que tem 5 fases, tá? Sei lá, estudo, montagem e assim por diante. Nesses processos, eu tenho o prazo de entrega. E eu tenho também os tempos de cada processo. Eu sei quanto tempo cada processo demora. Se esse cara está sendo registrado, esse tipo de alerta é semelhante àquele alerta que eu falei da OS que está pronta e o cliente não foi buscar ou não foi entregue para o cliente. É a mesma coisa. Né? Você tem alguma coisa parada em que o próximo passo não está acontecendo. Sem dúvida isso é possível. Só que só é possível se houver a medição. Se o processo tiver todo mapeado e for indicado onde está. Não adianta eu querer alguma coisa, um resultado de uma informação que não existe. Para eu ter um resultado, eu tenho que ter uma base de informação. E também não adianta eu querer um resultado de uma base de informação incorreta. Por exemplo, se nesse caso que ela está colocando, se ela coloca isso como medição, a pessoa vai lá, pode medir, mas ninguém mede nada, depois no final eles ficam mata tudo, não adianta nada. Né? Se a informação não existir e for fiel, não há robô que resolva. Só se o robô fizer tudo, né? Então, Só se o robô fizer o trabalho. já é outro caso, né? É outro Aí já é um caso. outro investimento também. Um problema muito grande que eu vejo com os meus clientes também, e assim, não só com meus clientes, mas com bastante gente, na hora que ele vai começar a usar um sistema, usar alguma coisa, ele não quer, ou então ele tem a preguiça de colocar as informações e alimentar aquele sistema e depois ele não tem o resultado que ele esperava antes, justamente por causa disso, né? E isso eu acho que é uma coisa que, por enquanto, a gente ainda não consegue automatizar também, é um robozinho que vai lá e faz a gente inserir a Olha, informação, né? esse caso é um caso que acontece muito e tem algumas origens isso, tá? Você tem o seguinte, naquele cenário que eu passei, você tem o cara que tem planilhas, lembra que eu falei? O cara está na cabeça, depois está na planilha, ou tem o caso que já está com algum sistema, mas o sistema não está ajudando ele. Esses 3 casos existem. Quanto mais baixo esse cara estiver, mais fácil é. Porque ele está muito bagunçado. Entendeu? Então, quanto mais organização você der para ele, melhor. Agora, esse cara que já avançou em planilha, já caiu com algum sistema, esse é o mais difícil. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Normalmente, se esse sistema não está resolvendo, ele está acomodado. Né? Essa empresa está usando alguma coisa que não resolve bem, mas está usando essa alguma coisa. É um motorzinho girando daquele jeito. Tá? Isso gera um comodismo, gera uma operação cultural. Então, quando você faz um retrofit, pensa numa reengenharia, faz o processo correto para que ele realmente tenha ganhos, essa mudança de um para o outro não é fácil. Não é fácil. Inclusive, quando a gente faz processos assim que automatizam muita coisa, a gente já tem casos assim que são gritantes, tá? Se não houver uma imposição, uma decisão sólida de quem tem o poder da caneta, realmente o diretor, o dono da empresa, se ele não estiver querendo alguma coisa, ninguém vai fazer. Ele tem que ter plena consciência, plena decisão da mudança e tem que saber cada passo que está acontecendo e se ele não fizer, não abraçar a causa, esquece. Não vai funcionar. Porque quem está na base não quer mudar, é cômodo. Então vamos lá. Por exemplo, vou te passar uma coisa que é bem real, já aconteceu diversas vezes. A gente trabalha dentro do nosso sistema com registros de auditoria. Aí pensa, nossa, mas o sistema é dedo duro. Tudo que acontece está lá. Isso não é usual. Né? Mas por quê? Por que a gente fez isso? Não é para dedurar nada. É para você saber, quando ocorre um problema, qual foi a causa dele. E não para você penalizar alguém, e sim para você rever a sua regra de negócio ou colocar alguma coisa para que esse problema não aconteça novamente. Óbvio que você vai saber quem fez o quê, mas
Às vezes, esse não é o objetivo. O objetivo é você saber o que aconteceu, tentar não reproduzir esse problema, para que isso não aconteça no futuro. Né? Então, isso dá um medo terrível. Ninguém gosta de saber que o que ele digitou está sendo registrado, o que apareceu na tela dele está sendo registrado, se ele digitou senha errada está registrado, se ele imprimiu alguma coisa está registrado. Está tudo registrado. Ninguém gosta disso. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, tem a Lei de Proteção de Dados, que era para sair agora em agosto, né? Acho que foi prorrogado. Só para o ano que vem. Só para o ano que vem. Mas isso aí a gente já deixou pronto no nosso sistema, só muda o negócio. Agora a gente registra até se o cara imprimiu, se ele mandou uma planilha, aonde ele gravou. Porque agora essa lei vai exigir que as informações sensíveis sejam todas rastreáveis. Então, sei lá, se um funcionário chega na sua empresa lá, pega a lista de clientes e imprime e manda por e-mail para o Manuel, vai estar registrado no sistema. Entendeu? Até o caminho, que arquivo onde ele gravou, que computador que ele estava, se ele estava sentado, estava em pé. Não, aí também não. Isso, inclusive, pega não só para uma empresa que tem mais de um colaborador, que não é só um proprietário, mas para quem é uma pessoa só, né? Para uma pessoa só que tem ali a sua empresa e que trabalha e que faz, enfim, coleta esses dados de alguma forma. Sim, isso vale para qualquer segmento, né? Só que para o caso individual, ele não tem... Não, para o caso individual é útil também, porque é difícil você lembrar de tudo que você faz. Concorda? Passa um mês, você chega um cliente e fala assim, ó, olha, sabe aquele computador que você arrumou? Não tá legal. Aí você vai ver, puxa, mas esse computador, quando foi? Eu arrumei faz 3 meses, está na garantia ainda. Deixa eu olhar lá. Ah, nossa, eu usei essa peça que eu comprei do fornecedor tal. Putz, eu deixei de comprar. Nossa, essa peça está com defeito. Nossa, eu usei essa peça em mais 10 casos. Como que isso seria possível? Somente registrando todas as informações. Entendeu? Sim, eu digo da lei também, né? Que ela é válida para qualquer pessoa, né? Se é eu, Sim, sozinho, sim, se sim. são uma empresa com 100, 200, 1000 funcionários, né? Então é uma coisa interessante a se atentar. Inclusive a gente vai fazer uma live sobre isso na semana que vem. É importante. Essa lei ela vai mudar muita coisa, viu? Bom, eu já falei do plano de negócio. Eu falei muito a questão do negócio do ponto de vista de viabilidade, não é? Você vai fazer um negócio, você vê o preço de mercado e vão para a rua, vamos embora, né? Aí você pode ter 2 tipos de problema. Você pode vender demais, aí vai, poxa, estou vendendo demais, acabei de abrir, estou vendendo demais, como? Né? Alguma coisa está errada, certo? Porque você pode estar com o preço errado. Ou o outro lado da balança, você abre, você faz divulgação, está maravilhoso, seu produto é top, você não vende nada. Mas o mercado existe, você fez um estudo, mas você não vende nada. Seu preço pode estar muito alto. Tá? Agora, como você vai ter uma ideia de se o seu preço está alto ou baixo? Existe um processo que chama processo de formação de preços, que isso passa por um levantamento estrutural do seu negócio, que deveria ser feito antes mesmo do negócio existir, mas ninguém faz. Todo mundo faz quando o negócio já está piorando, as coisas estão caindo. Né? É sempre assim. Esse tipo de mapeamento é muito interessante. A gente usa isso no nosso módulo que chama análise de rentabilidade. Então, o que a pessoa faz? Ela tem que levantar tudo. É um trabalhão e é um raio-x. Eu até brinco assim, quando você faz isso, você tem o risco de encontrar vários esqueletos em cada armário que você for abrir. Nossa, tem um cara aqui escondido. Nossa, já morreu faz 20 anos. Né? E assim por diante. Você levanta todos os seus ativos e levanta todas as tarefas que as pessoas desempenham e aonde elas desempenham. Imagine, dá um trabalhão fazer isso. Mas isso te dá uma visão muito clara do seu negócio. Né? Se você separar o seu negócio em 3 grandes grupos, vamos dizer assim,
uma área administrativa, uma área produtiva e uma área comercial. 3 grandes grupos. Esses 3 grandes grupos sempre existem, tá? O que muda é se você vai ter mais ou menos de cada, mais um ou mais do que um de cada. Porque uma empresa que não tem comercial, não vende, não é? Se não tem a parte produtiva, que é a parte que faz a parte que vai viabilizar o comércio, você vai vender o quê? E para administrar tudo isso, você precisa que tenha alguma coisa. Então, quer dizer, os 3 são pilares, né, de um processo de uma empresa, de qualquer tipo de empresa. E quando você faz um levantamento de custo, esses caras têm um custo. Por exemplo, estamos numa pandemia, ok? As empresas estão como? Paradas, Estão né? fechadas. Fechadas. Não está faturando. Mas a porta está fechada. O aluguel está correndo. O IPTU está correndo. Os salários, teoricamente, estão correndo. Então, toda a estrutura com a porta fechada está lá correndo. Né? O seu custo operacional mudou um pouquinho, porque às vezes diminuiu um pouquinho a energia elétrica, né? Porque as máquinas não foram ligadas. Então, diminuiu um pouquinho o seu custo operacional se o cara não usa a energia elétrica no custo do produto, mas só isso. E o faturamento zero. Não, né? Então, é complexo. Né? Então, quando você faz um planejamento para a formação de preços, você leva isso em consideração. Você não vai supor que você está numa pandemia, senão você não vai abrir nada. Né? Então você vai supor que vai existir uma venda, você tem um mercado e você faz uma simulação. Quanto que eu vou vender? Vou gerar 1 milhão. Ok, eu vou gerar 1 milhão. Gerei 1 milhão. Para isso, eu vou gastar quanto aqui de material para faturar aquele 1 milhão? O material não é o custo operacional, hein? Cuidado com isso. Você tem o administrativo, o comercial, lá o produtivo, não tem matéria-prima aqui, é separado. Esses 3 são meio que independentes da matéria-prima. Você compra os itens, aplica esses custos, gera o produto e vende. Tá? Bom, então, para você viabilizar esse negócio, você vai ter a sua matéria-prima. Esses 3 custos vão ter que ser absorvidos naquele material que você vai vender, naquele produto. É um custo indireto. Às vezes é custo direto, depende como você usa, tá? Mas vai ter um percentual daquele custo de venda que você vai ter que absorver e vai ter que pagar essa estrutura. Quem paga é só a venda. Além disso, esse preço de venda vai ter que pagar o imposto. Então você tem que saber que imposto vai incidir sobre essa venda. É o ICMS, é o IPI, é o raios que os pais... Quer dizer, tem imposto pra caramba. Esse imposto vai ser como? Né? Então, tudo isso faz parte da formação de preço. Depois... Uma coisa, só um adendo também. Para quem é MEI e paga só aqueles 50 ou 64 reais que está nessa faixa, né? Por enquanto, para venda de produtos e serviços ainda não incide, né? Mas você tem que ter também uma previsão para quando isso começar a incidir e ter um preparamento, uma preparação ali sobre quando isso começar, né? Para, enfim, viabilizar mesmo assim, né? As coisas nunca são assim abruptas, né? Porque a pessoa que é uma MEI, ela está pagando esse custo e tal, mas ela com certeza não está otimizada, né? Ninguém nasce ótimo, né? É uma evolução. Então, para ela evoluir, ela vai ter que otimizar o seu negócio. Ao otimizar o seu negócio também, ela vai otimizar o seu preço. Pode ser que ela consiga baixar um pouquinho o preço e ganhar mais mercado. Ela pode, talvez, modificar um pouco a sua estrutura de custos, não mudar o preço, mas melhorar a sua rentabilidade. Porque o lucro não é do mal, né? Como o pessoal fala por aí. O lucro é que viabiliza que a empresa se reinvista, crie novos produtos, abra novos mercados e se financie, por exemplo, se uma pandemia aparecer. Né? Porque de onde que vem o pagamento de um custo operacional com uma pandemia desse tipo? Vem desse tipo de retorno, do lucro.
Então, esse processo de formação de preços, o lucro é muito importante. E ele tem que ser mapeado em relação, todo mês que você fechar, né? Você tem que fazer um mapeamento e ver se esse lucro ele está coerente com o que você esperava e se ele está realmente pagando o seu custo operacional, olhando agora a sua empresa como um todo. Porque você pode fazer uma previsão de, vou faturar 1 milhão, lembra que eu falei aquele exemplo? Vou faturar 1 milhão. Uhum. Então, se eu faturar 1 milhão, meu custo aqui é 20%, aí chega na realidade você faturou 500 mil. Ué, se eu faturei 500 mil, aquele meu custo operacional, lembra que eram os três pilares, eles não mudam muito pouco. Então, se era, sei lá, 20% em 1 milhão, se eu faturei 500 mil, ele virou 40%. 40%. Se você estava com um lucro de 20%, você não teve lucro nenhum. Entendeu? Uhum. Então, esse processo de formação de preços não é um trabalho que você faz e esquece. Não, é um trabalho que você faz e vai medindo, sempre. Aí existem também as metas. Eu faturo 1 milhão. Quero faturar 1 milhão. Para isso você tem que vender tanto de produto, concorda? Saúde, cara. Uhum. Você Obrigado. tem que vender Desculpa aí, pessoal. tanto de produto. Então você coloca, então semanalmente eu vou ter que vender 500 de alguma coisa. De 500 unidades. Você coloca, e aí vem as metas. Então o processo que você vê por aí, ele é sempre baseado de cima para baixo. Você tem uma previsão, lembra do orçamento que eu falei? Uhum. O orçamento tem a ver com isso. Né? Você vai ter, dentre esses pilares, o orçamento está incluso no operacional, ele está só explodindo algum desses itens, mas ele está lá. Então, você faz do macro, olhando a sua estrutura, para depois chegar no micro. Micro é o quê? É o seu preço individual de cada produto. E o tempo, isto é, a somatória dos individuais, vão te dar a visão fechada. Se você teve uma viabilidade do seu negócio ou não teve. Tá ok? Entendi. Como é que tá o tempo aí? Só para dar um aviso, falta 5 para a gente encerrar e 10 para o Instagram chutar a gente da live. Só Bom, para avisar o pessoal aí, o Instagram a gente tem um limite de 1 hora, na verdade 60 minutos certinho. E se a gente passar disso, ele vai encerrar ali nos 59 minutos e 55 segundos. Bom, teria muita coisa para falar ainda, realmente o tempo passa rápido, né? Mas deixa eu passar um dos itens bem importantes, agora na questão de negócio mesmo. Se você conseguiu gerar um produto, o produto foi vendido, um dos itens que faz com que a empresa seja muito viável é a chamada fidelização. Uma fidelização, ela tem sucesso quando você tem um pós-vendas muito produtivo. Por exemplo, você vendeu um computador e você passa uma semana ali, como tá? Tá tudo certo? Ele foi bem, você chegou direitinho? Tá funcionando direitinho? Quer dizer, você verifica se o que você entregou realmente foi bem entregue. Porque se você não tiver um trabalho de checagem do que realmente aconteceu, você pode estar com um problema e não estar enxergando. Porque é raro, você atende alguém, se você atender mal essa pessoa e você não for atrás disso, raramente essa pessoa fala para você. Ela vai falar para o amigo, e vai falar mal de você para um amigo sem você saber. Entendeu? Então, eu até sou muito, às vezes eu estou num lugar, eu, como cliente, chego no cara, vejo algo errado, eu falo, amigo, aquilo lá né? Você sabe o quê? Ridículo isso aí, ó. Eu falo pro cara, e às vezes alguém tá, cara, como você fez isso? Cara de pau, você falou pra ele, amigo, eu tô sendo o cara mais amigo dele possível. Eu tô falando pra ele, na cara, pra ele, uma coisa que tá errada. Isso ele devia até me pagar. Entendeu? Tem as consultorias, né, de experiência do usuário, do cliente.
E é uma coisa muito interessante, até porque às vezes você fala alguma coisa para alguém nesse sentido, tentando ajudar, tentando melhorar o produto para ela e para você também, né? Não só o produto, mas o atendimento, e a pessoa fica brava com você ainda, vai te xingar, te manda para aqueles lugares e aí que você vê que complicou um pouquinho mais, né? Então, isso é o comum. Né? E quando eu vejo assim e falo na cara, alguém que olha para o lado e pensa, nossa, está brigando, né? Eu não estou brigando. Estou sendo um grande amigo. Né? Passando. Às vezes você está de fora, você vê problemas que a pessoa que está dentro não vê. Uhum, exatamente. Uma coisa que a gente fala no nosso curso também é sobre a experiência do cliente, né? E é até um tema legal, uma ideia legal que você deu pra gente, né? Pra falar sobre isso em alguma live ou em algum vídeo pra gente postar, que é bem interessante também. E, Marco, deixa eu te fazer uma última pergunta. Como tem sido a quarentena aí para os seus clientes? Como tem sido essa experiência? E tem tido algum aproveitamento de tempo durante esse período que a gente está parado para poder otimizar alguma coisa, produzir alguma coisa e se preparar para quando tiver retomada? Ou está meio parado também? Não, isso aconteceu bastante. A gente trabalha com tecnologia e tem diversos clientes que falam: estamos parados, vamos aproveitar para reformular tal coisa. Então, eu não posso negar, o nosso volume de trabalho aumentou pandemicamente, né? Mas não é nada que gere. A gente são trabalhos que estavam represados e que foram aparecendo agora porque os clientes notaram a oportunidade para se organizar no momento de parada, para depois ter um potencial, né, uma força melhor quando o negócio voltar a funcionar. Né? A máquina está parada, é um luxo, né? Tem gente que você tem que aproveitar as oportunidades, né? Você tem que estar parado, tem que parar, você vai ficar parado, literalmente? Não. Fecha a porta, arruma a sua casa internamente. Faz coisas que você Uhum, nunca faria, nunca teve tempo. Quando você abrir, é uma nova experiência. Ué, para fazer o quê? Não é? Você tem que aproveitar. Inclusive, a gente fez para os nossos clientes um comércio eletrônico automático para eles. Se ele tem um sistema e precisam. É uma empresa muito física, ela, em um dia a gente liga um comércio eletrônico para ela. Com tudo já olha que automático, legal. tudo. Né? Por quê? Porque a gente pegou a base do sistema e já só fez um visual bem legal, tal, mas pode ser personalizado. E em um dia tá ligado. Só que, óbvio, tem que colocar as fotos, tal, faz parte de tudo isso, né? Uhum. E que hoje a demanda por comércio eletrônico aumentou bastante, né? Justamente por conta da pandemia. Comércio eletrônico é um outro assunto. Se você quiser tratar algum dia, envolve um monte de coisa, né? O comércio Uhum, eletrônico em si, a técnica é uma coisa, mas para isso gerar negócio é outra coisa. uhum. E acho que dá pra gente encerrar então nos últimos 5 minutos. Queria deixar aqui, ou melhor, você quer deixar algum recado pro pessoal? Você quer falar mais alguma coisa pra gente poder encerrar? Não, eu acho que estou à disposição, se alguém quiser discutir alguma coisa, estou indo no mercado faz mais de uma semana, né? E sempre tem boas ideias. E se puder colaborar, é um prazer sempre. Legal, Marco. Muito obrigado. Para quem não sabe, a Byte Factory, que é a empresa que o Marco é sócio proprietário, ela já está há mais de 20 anos no mercado, né? Sim, Pouco sim. tempo, só quase a minha idade também. Mais de uma E, semana. pessoal, assim como o Marco falou ali dos clientes deles que estão renovando, mudando ali a casa dentro, é muito interessante a gente tomar esse tempo, nós, pessoas, empreendedores ou não, para aprender também. Porque tem muita gente que não tem tempo no dia a dia, agora fica em casa, ou pode ficar em casa, consegue ficar em casa, porque nem todo mundo consegue, né? Então tomar esse tempo que a gente economiza de transporte, mesmo para quem está fazendo home office, aprender alguma coisa nova. E tanto nossa live aqui no Instagram, quanto existem diversas outras fazendo inclusive simultaneamente aqui com a gente, eu acho que é muito interessante a gente investir esse tempo e começar a buscar e aprender mais coisas ainda e preparar a casa para quando tiver essa retomada. Beleza, com certeza. É bem por aí mesmo. Eu não pude ler as perguntinhas do pessoal porque a telinha está minúscula nesse celular. Ah, Mas, sim, não, a Adriana ela perguntou só sobre aquele assunto, rapidinho que tem 20 segundos.
e o Alexandre só enfatizou. E a Bruna está perguntando agora se a live vai ficar salva. Vai, Bruna, e nós vamos mandar isso daí no WhatsApp e postar nas nossas redes sociais. Últimos 5 segundos, pessoal. Tchau, muito obrigado por tê-los aqui e até a próxima.